Mardoqueu, ele lembrou aqui a Esther a respeito de decreto que estava sendo contrário à vida dos judeus, porque Amã, que era um alto funcionário do rei Assuero, que era o rei da Pérsia, ele usou sua influência e fez um decreto de morte contra os judeus, simplesmente porque ele tinha esse desejo pessoal contra a vida dos judeus e ele armou uma situação e queria dar cabo da vida de todos eles. Rainha Esther era judia e se casou com o rei Assuero. E ela mandou recado para perguntar o que havia acontecido, porque ele estava agindo dessa forma. E ele falou: há um decreto contra o teu povo e está marcado o dia para a morte de todos nós, uma sentença contra todos, homens, mulheres, crianças, idosos, todos, em todas as províncias. E que, se você se calar nesse tempo, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a casa de teu pai vai perecer. Então ele colocou diante da Esther que ela deveria ter um posicionamento de testemunhar, de agir para aquela situação ser revertida. E ela entendeu. Então ela disse para que todos se juntassem, fizessem um jejum, porque ela iria entrar na presença do rei, mesmo sem ser chamada, mas ela iria estar ali e iria falar pelo povo. Mas Deus deu uma estratégia de pedir e chamar eles para participar de um banquete. Quem ela escolheu para ser convidados? O seu esposo, o Assuero, e Amã, aquele que era o inimigo do seu povo. Mas ela teve uma inteligência emocional tão grande e ela foi tão usada pelo Espírito de Deus que ela conseguiu se equilibrar diante de tudo isso. Você imagina a pessoa fazer um banquete, preparar as coisas maravilhosas, as coisas mais deliciosas para uma pessoa que ela sabia que era contra ela e contra o povo dela. Ela não colocou nada de ruim naquele banquete, ela preparou as melhores coisas. Tão foi agradável aquele banquete que o rei prometeu dar o que ela quisesse. Seguiu ficar ali naquela posição de testemunho para saber o momento oportuno de falar com o rei. Então, naquele segundo banquete ao qual ela foi declarar o pedido, ela disse, se ajoelhou diante do rei e disse: eu peço o meu povo e a minha vida, porque nós fomos vendidos não foi como escravos, mas para nos sentenciarem à morte, nos colocaram um decreto contra nós. E aí o rei muito se perturbou, porque não entendeu. Ele disse: quem fez isso? Ela disse: esse mal Amã. Mas ela foi uma mulher tão equilibrada emocionalmente, de ter preparado tudo, as palavras, a estratégia, tudo ela soube lidar com aquela situação, que tudo Deus usou para contribuir e mover o coração do rei a favor dela. Eu gostaria de falar para vocês que, embora o nosso tempo seja um tempo difícil, existem várias situações que é contra o povo de Deus, mas que a gente deve continuar levando o banquete. Qual é o banquete que nós podemos levar? A palavra de Deus. Não tem melhor banquete do que esse. Porque essas palavras são palavras de cura, de vida, de salvação, de eternidade, de bênção. Então nós não devemos usar nossa posição para confrontar e brigar e fazer coisas que não vão dar a glória devida ao Senhor, mas nós devemos usar nossa posição, seja onde nós estivermos, para levar as palavras de Deus, que são um banquete para a alma, porque foi assim que Deus agiu na história de Esther. Foi ela preparando tudo aquilo assim, dessa forma, fazendo um banquete, levando o que tinha de melhor e apresentando diante do rei aquilo que era a causa dela. Então você faz aquilo que o Senhor quer, que é ir de pregar o evangelho por todo mundo. E coloque diante do rei a sua causa, porque a resposta não vem de nós, vem do Senhor. E a solução vem do Senhor. Deixe com Deus, porque o Senhor sabe no devido tempo todas as coisas, como fazer, nós não sabemos. Então somente vamos cumprir a nossa parte, que é levar a palavra de Deus a todos.